Olá! Trair alguém para obter uma vantagem pessoal. Essa atitude é altamente reprovável e que tem como exemplo mais paradigmático da história da humanidade a traição de Jesus Cristo por Judas Iscariotes, é hoje um expediente reconhecido e até mesmo incentivado pelo nosso direito. Eu estou me referindo à delação premiada, instituto jurídico que surgiu no Brasil com a entrada em vigor das ordenações filipinas em 1603. Foi com base nessa lei que o Brasil conheceu a delação premiada mais famosa de sua história, em que Joaquim Silvério dos Reis, sob a promessa de ver perdoadas as suas dívidas junto à coroa portuguesa, acabou entregando os planos dos membros da chamada Inconfidência Mineira, no que resultou na morte de outro Joaquim, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que ofereceu a sua vida em prol do ideal de liberdade de uma nação. Alguns anos depois desse episódio, a delação premiada foi extinta com a entrada em vigor do Código Criminal de 1830, por considerá-la um instituto antiético, tendo, entretanto, voltado à tona quase 200 anos depois no nosso país. Mas quais as causas desse ressurgimento? Quais as características da delação premiada? Suas vantagens e desvantagens no processo criminal? É isso que nós vamos ver na nossa conversa de hoje. O ressurgimento da delação premiada no Brasil se dá pelo êxito alcançado pela Itália no combate à Cosa Nostra, a máfia italiana, o que se deu pela edição da chamada Lei dos Penitentes e pela delação bombástica de Tommaso Buscetta, no que acarretou na prisão de cerca de 350 pessoas e que foi um duro golpe na máfia italiana. A partir então de 1990, o Brasil passou a editar leis específicas prevendo a delação premiada para alguns crimes determinados. Sendo que no ano de 1999, com a edição da Lei 9.807, passou-se a prever a delação premiada de forma genérica, abrangendo todos os outros crimes não disciplinados em leis específicas. Então, se não houver uma lei específica estabelecendo um regime próprio de delação premiada para um crime determinado, nós iremos aplicar a Lei 9.807. Bem, o que é a delação premiada? Delação é a declaração feita por um réu investigado, indiciado, suspeito, em que ele incrimina uma outra pessoa que tenha participado no mesmo crime do delator. Essa delação ela se torna premiada quando ela é incentivada pelo legislador, ou seja, quando ele oferece alguns benefícios para aquele que incrimine os seus comparsas, como, por exemplo, o perdão judicial, a redução do tempo de prisão ou um regime penitenciário mais brando. A delação premiada ela é formada basicamente por três elementos. O delator, ele confessa o crime, ele incrimina os seus comparsas e ele apresenta provas que sejam úteis para a solução do caso. A natureza jurídica da delação premiada é, portanto, sui generis, porque ela é um misto de confissão, de testemunho e de prova utilitária, quer dizer, não basta o delator apresentar qualquer tipo de prova. Se essa prova não contribuir em nada para o que já existir de apuração no processo, a delação premiada não vai ser concedida. Essa prova tem que ser útil, ela tem que ser relevante para que sejam apontados novos culpados, novos agentes participantes do crime. Mas nem tudo na delação premiada são flores, já que ela apresenta, em linhas gerais, três inconvenientes. O primeiro é que ela é um ponto fora da curva no ordenamento jurídico, uma vez que o direito ele se compõe daquilo que é minimamente ético, aceitável na sociedade. E trair alguém de ético não tem nada, não é mesmo? O professor Damásio de Jesus diz, inclusive, que a delação premiada não tem nada de pedagógico, porque nos ensina que trair traz benefícios. O segundo inconveniente é que a delação ela tem a potencial possibilidade de aumentar os crimes de vingança em virtude das traições que são cometidas pelos delatores, o que foi uma realidade que foi vivenciada na Itália
na máfia italiana, por exemplo. E o terceiro inconveniente, que eu reputo o principal deles, é que ele viola flagrantemente o princípio da igualdade e da proporcionalidade da pena, uma vez que você vai ter pessoas que participam do mesmo crime com graus de culpabilidade semelhantes e com penas completamente diferentes. Mas o grande impulso que a delação premiada teve no Brasil se deu com a edição da Lei 12.850, que tratou do crime de organização criminosa. E eu dediquei um capítulo especial para tratar disso com vocês. Vamos lá? A delação para o crime de organização criminosa previsto na Lei 12.850 passou a se chamar colaboração premiada, porque os benefícios que a pessoa pode obter não se circunscrevem a delatar os seus comparsas. Ela pode também contribuir de outras maneiras, como, por exemplo, detalhar a estrutura hierárquica da organização, auxiliar na prevenção de novos crimes a serem cometidos por essa organização, contribuir na localização da vítima ou na recuperação de produto de crimes. Essa lei ela possui algumas características interessantes que eu gostaria de destacar algumas aqui para vocês. A primeira é que ela representa uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade do Ministério Público de oferecer uma denúncia caso configurado um crime, desde que o delator não seja líder da organização criminosa e tenha sido o primeiro a delatar. Isso não é comum no direito brasileiro, é muito comum no direito americano, mas no direito brasileiro essa é uma importante exceção à regra. Uma outra característica é que a autoridade policial passa a ter também capacidade postulatória, ou seja, ela pode se dirigir diretamente ao juiz para requerer a concessão do benefício ao colaborador. Uma outra característica importante é que o colaborador passa a ter o direito a cumprimento de pena em estabelecimento diverso daqueles em relação aos quais ele tenha delatado. A Lei 12.850 também prevê a elaboração de um negócio jurídico processual, um verdadeiro contrato processual que venha a ser o termo da colaboração premiada, em que se prevêem aí os direitos e deveres e as condições desse acordo. O juiz tem um papel burocrático nesse processo. Ele se limita a verificar a regularidade formal da delação sem adentrar no mérito, no conteúdo da delação em si. Isso significa dizer que, uma vez preenchidos os pressupostos legais para a configuração do acordo de delação, o juiz ele tem o dever de homologar. Há, inclusive, decisão do Supremo Tribunal Federal já nesse sentido. O delator ainda tem também o direito de se retratar dessa delação, ou seja, ele pode voltar atrás nesse termo, esse termo então é desfeito, ele se retrata e as provas por ele produzidas não podem servir para incriminá-lo diretamente. Há outra previsão na lei em que a sentença condenatória não pode se basear única e exclusivamente nas declarações do colaborador. Mas o Supremo Tribunal Federal também já tem uma posição no sentido de que, se essa delação estiver em harmonia com as outras provas produzidas no processo, ela também pode servir de base para a condenação dos demais envolvidos. A lei também apresenta uma outra condição, em que o delator ele renuncia ao direito de permanecer calado e assume o dever de dizer a verdade. A lei não fala mais nada sobre isso e ela tem que ser interpretada de uma maneira extremamente razoável, porque pode violar outros direitos fundamentais do indivíduo. Vamos supor que nesse dever de dizer a verdade ele venha a ser exposto ao ridículo ou exponha a sua intimidade em público, que o prejudique no seu casamento, na sua relação com os filhos, seja lá o que for. Então, essa previsão legal precisa ser interpretada de acordo com os princípios constitucionais.
Uma outra questão delicada na lei está na atribuição de um poder quase que absoluto ao Ministério Público em fechar ou não os termos de uma delação, sem que se definam critérios objetivos nem instâncias para as quais o acusado possa recorrer caso o Ministério Público não concorde em firmar um acordo de delação premiada. Isso também pode se configurar em arbítrio e em mecanismo de pressão junto ao colaborador. É indubitável que a delação premiada é um elemento importante para a busca da verdade e da apuração de casos, principalmente de corrupção. Mas, como todo remédio, ela precisa ser ministrada na dose certa, sob pena de acabar matando o paciente. E por paciente se entendam aqui os direitos e garantias fundamentais do cidadão previstos na Constituição da República. Eu te espero no nosso próximo encontro. Aquele abraço. O delator ele pode voltar atrás. Voltar atrás não está certo isso, né? O delator... É? Voltar atrás?